Pensa naquela situação, quando você está tentando se concentrar para trabalhar em alguma das coisas que você tem para fazer no seu dia e parece que qualquer vulto, qualquer mosquito na parede, qualquer coisa te tira do foco, né? Te distrai. E então, quando a gente se distrai por alguns segundos com alguma coisa que não é o que a gente precisava estar fazendo, e quando a gente volta a perceber, já está em outra tarefa, nada a ver com o que a gente estava fazendo antes. Então, esse é o grande problema que a distração traz para nossa vida. E provavelmente você, como eu, deve passar por alguns momentos assim. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Todas as pessoas sofrem com as distrações durante o dia, né? Durante o trabalho, durante as tarefas de casa, durante os nossos estudos. Então existem algumas maneiras da gente jogar um pouco com essas distrações, né? É meio impossível a gente evitar completamente, mas existem algumas maneiras que a gente pode trabalhar para se distrair menos ao longo do dia. Porque até mesmo o dia mais bem planejado e mais bem organizado de todos vai por água abaixo por conta das distrações. Eu mesmo muitas vezes organizo dias e semanas que eram para ser muito produtivas e que por conta de algumas pequenas distrações em pontos chaves do meu dia simplesmente acabaram com toda a minha produtividade. E por que isso acontece? Por exemplo, quando você recebe uma mensagem no seu celular enquanto você está gravando um vídeo para o YouTube, você vai focar naquilo e vai se distrair do que estava fazendo. Então, a distração em si, ela é por alguns segundos, mas o efeito que ela tem se estende ao longo de um dia inteiro, uma semana, e pode acabar com a sua sequência de vitórias, digamos assim. Então, a distração acaba sendo algo momentâneo, mas se torna algo longo demais por conta dos efeitos que ela tem. E quem mais sofre com as distrações é quem precisa lidar com mais de um trabalho ou mais de um projeto ao mesmo tempo, ou até mesmo com a multitarefa, onde você trabalha tendo que fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Porque quando você está fazendo uma tarefa e alguém te pede para checar outra tarefa, você perde o foco daquela tarefa principal, se distrai com a outra tarefa e acaba não focando em nenhuma delas direito, né? Então, nem por culpa sua, nem tanto pela dos outros, porque eles não sabiam que você estava focado, você acaba se perdendo nas tarefas, o que pode acabar com horas de produtividade se você não voltar, não conseguir voltar ao que você estava fazendo. E além disso, lidar com vários projetos também é um grande problema, porque quando a gente está fazendo uma tarefa e ela chega naquele ponto mais chato, porque toda tarefa tem partes chatas, a gente vai sentir essa coceira de pular para a próxima tarefa, para o próximo projeto, algo que seja mais atraente do que o que a gente está fazendo no momento. Mas aí é que tá. Todos os projetos, todos os trabalhos, todas as tarefas têm partes chatas. Nada é super divertido o tempo todo. Então o que acaba acontecendo é esse ciclo vicioso de começar uma tarefa, chegar na parte que é mais chatinha e a gente pular para a próxima, e assim, consequentemente, a gente vai indo, trava, começa outra, trava, começa outra e acaba não finalizando nada nunca. E é exatamente por isso que a gente se distrai tão fácil, porque a gente começa algo e tem essa inquietude na nossa mente de querer sempre algo mais atrativo. Então qualquer coisinha, passar uma mosca na sua frente, olhar para o seu celular, olhar uma revista longe, você sempre vai querer procurar outras opções mais atrativas do que o que você está fazendo no momento, que é meio chato. E inclusive isso tem até um nome, que é a síndrome do objeto brilhante, né? Que é exatamente isso. É sempre ver aquelas coisas novas, as coisas mais interessantes e achar que aquilo vai ser mais legal, vai ser melhor para você do que o que você está fazendo no momento. O que não é verdade, porque como eu falei, quando você consegue a outra coisa, começa em outra tarefa, você vê que não era tão legal assim e perde aquele entusiasmo inicial e vai para a próxima coisa, começando todo o processo de novo, né? Por isso que muita gente fica presa ao consumismo e aos novos projetos, porque sempre vai ter a grama do vizinho que é mais verde, aparentemente, né? Até a gente ter aquela grama do vizinho e ver que não era nada demais. E, inclusive, essa síndrome do objeto brilhante é um grande problema, porque existe muito marketing por trás disso, em vários sistemas, vários produtos e etc, que vão te vender maneiras de fazer as coisas mais rapidamente, ficar rico rapidamente, fazer as tarefas de uma maneira impossível, né? Aparentemente,
que na prática, quando você vai perceber, a única pessoa que ganha alguma coisa com esses processos, com esses produtos, é quem está vendendo, né? Que são muitos golpes que existem pela internet de ganhar mais dinheiro, de trabalhar menos, etc., que não são realistas, né? Que normalmente vendem um processo de poucos passos que vai transformar a sua vida, o que não é verdade. Porque para trabalhar pouco, você precisa primeiro trabalhar muito. Para ganhar dinheiro investindo, você precisa primeiro investir muito para depois colher os frutos. Então nada vem muito fácil, assim como as tarefas. Nada começa fácil, tem um meio fácil e termina de uma maneira fácil, né? A gente sempre tem uma curva de dificuldade para depois ficar mais fácil em qualquer seja o âmbito da sua vida. Mas antes, eu quero agradecer o patrocinador do vídeo de hoje, que é a Josie. E essa aqui é a Josie Série 1. É uma carteira feita de couro nobre que cabe cartões, cédulas, documentos, com um interior que brilha conforme você ilumina e que inclusive são feitas em 2 tamanhos, né? Um para quem carrega CNH, carteira de motorista, e a outra para quem carrega carteira de identidade. Então você pode escolher os 2 modelos diferentes em várias combinações de cores, tanto no exterior, no couro ou no tecido interior. Inclusive, eu escolhi a branca com o interior prata e a Carol pegou a preta com o interior vermelho, que ficou muito bonita também. E ela é tão fina que você nem vai sentir que tá levando uma carteira no bolso. Então, se você tá precisando de uma carteira nova e de qualidade, eu vou deixar o link da Josie aqui na descrição para você acessar e usar o meu código PINHO para ganhar o frete grátis na sua Josie. Mas voltando ao assunto, provavelmente você vai querer me perguntar, mas Pinho, e se as minhas distrações forem oportunidades, sim, que eu posso perder por não focar nessas coisas quando aparecem no meio do que eu tô fazendo? Mas aí é que tá. Existe um grande detalhe que, se você não tem a capacidade de focar nas tarefas que tem na mão, se aparecerem outras oportunidades na sua vida, por exemplo, outros projetos que você pode trabalhar, provavelmente você também não vai aproveitar aquelas oportunidades, assim como quem ganha por sorte na Mega Sena e logo rasga todo o dinheiro. Porque não está acostumado a trabalhar, a focar no que precisa ser feito, né? Tá sempre procurando a coisa mais brilhante, então ganhou na Mega Sena, gasta todo o dinheiro com um monte de besteira e depois fica sem nada. Assim são as tarefas também. A gente tem várias tarefas, vários projetos, várias oportunidades e não aproveita nenhum. Então não, se você ficar focando nas distrações pensando que pode ser alguma oportunidade que está passando, provavelmente se passar ou se não passar não vai fazer grandes diferenças se você não tiver disciplina para aproveitar essas coisas e essas oportunidades. E então mesmo que caia uma oportunidade de ouro no seu colo, você vai desistir porque já está acostumado a não finalizar nada. E como mostra esse desenho aqui que o Greg McKeown fez no livro Essencialismo, se a gente foca em fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente só evolui poucos milímetros em cada direção, o que não é nada efetivo e na prática não nos leva a lugar nenhum. Já se a gente foca toda a nossa energia em uma tarefa, em um projeto de cada vez, a gente consegue ir muito mais longe, mais consistentemente, de uma forma mais rápida. Então, quando você começa a se acostumar a focar em uma única tarefa e colocar toda a sua energia em cima dela de cada vez, você vai acabar criando essa disciplina e essa organização em todas as próximas coisas que você for fazer, não só na que você está fazendo no momento. Porque, como eu já falei, tudo que a gente faz está ligado aos nossos hábitos. Então, se habituar a focar mais em uma coisa de cada vez vai transbordar para as outras áreas da sua vida. E obviamente, quando a gente foca em uma única coisa, a gente se torna cada vez melhor em fazer aquilo, né? E não ficar fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aprender um pouco de tudo e acaba não sabendo muito de nada. Então, antes que a distração chegue até você, você precisa evitá-la. Fazendo algumas coisas como deixar o seu celular longe de você, desinstalar os aplicativos que sabe que vão atrapalhar o seu dia, desativar notificações, instalar extensões no seu computador, seja no navegador ou seja no computador em si, para ele não deixar você acessar certos programas, certos sites, assim como eu sempre falo do tempo de uso no celular, onde você pode bloquear aplicativos ou até mesmo apagar se você quiser, e também fechar os programas, navegadores, etc. no seu computador enquanto você estiver focado em uma tarefa. E a maneira mais efetiva de evitar as distrações e organizar a sua vida é ter prioridades, porque quando você tem prioridades, quando as distrações vêm até você, você vai acabar se distraindo, mas logo vai relembrar o porquê você precisa focar
quais são os seus objetivos, o porquê que você está fazendo o que está fazendo. Aí vai conseguir voltar ao trabalho. Porque muitas vezes a gente faz coisas que não precisam ser feitas, né? Como aquela minha velha frase. E então, quando bate a distração, a gente nem sente tanta falta, porque não sabe por que está fazendo o que faz. Porque não precisaria ser feito se a gente analisasse um pouco melhor todas as nossas ações, os nossos objetivos, para aprender a evitar algumas coisas. Porque não adianta fazer bem feito o que não precisa ser feito. Então tudo que a gente puder cortar no nosso processo, melhor, porque vão ser menos chances de termos distrações no nosso dia. E o segredo para se distrair menos, eu acho que é mais uma desintoxicação que a gente precisa fazer. Porque a gente já está tão acostumado com aplicativos, com internet, com filmes, séries e mensagens de tudo que é lado e notificações, a gente meio que precisa fazer um detox digital e focar as nossas energias em criação. Porque hoje em dia existem os dois lados, existe quem cria e existe quem consome. E normalmente a gente tem um desequilíbrio para o lado do consumo. Então a gente já está muito acostumado a só consumir, a receber informação, o que atrapalha muito a nossa produção, né? A gente colocar para fora e criar coisas, resolver problemas e terminar os nossos projetos. Então a gente precisa fazer um certo design de ambientes de trabalho e de convívio com a sua família e no seu trabalho, para ter menos distrações. Como eu falei, o celular você precisa usar ao seu favor, começar a instalar só o que é produtivo, só o que vai te ajudar, tirar o que é distração, assim como eu já falei várias vezes que eu não tenho jogos no celular. Por quê? Porque eu sei que se eu tiver jogos no meu celular, em qualquer minuto do dia que eu tiver meio de bobeira, ao invés de pegar um livro para ler ou começar a escrever algum outro vídeo, algum outro conteúdo, eu vou pegar o meu celular e começar a jogar um joguinho qualquer por 15, 20, 30, 40 minutos em um piscar de olhos. E provavelmente se você é como eu era, tem problema com distrações, você não consegue ler nem 5 páginas de um livro de uma vez só, porque a gente não tem mais esse foco o suficiente para parar e fazer a mesma coisa por longos períodos de tempo. Então é extremamente necessário começar a trabalhar o seu foco para conseguir prestar atenção em uma coisa única por mais de 30 minutos, de 1 hora, assim como ler, como escrever. E por isso que eu dou tanto valor à leitura, a ler livros, a ler artigos e textos extensos, né? Porque a gente não tem mais esse costume de ficar fazendo uma coisa só, prestando toda a nossa atenção em um lugar só. Essa que é a beleza dos livros. Muita gente me fala, Pinho, existem blogs, existem artigos na internet que tu pode procurar o mesmo conteúdo. Mas aí é que tá, são só 2, 5, 10 minutos que você passa lendo um artigo. Já um livro são horas, então ele não só nos dá o conhecimento, como ele também trabalha muito a nossa paciência, o nosso foco e a nossa habilidade de desviar das distrações. Então existem 2 coisas que a gente precisa fazer para melhorar esse nosso poder de evitar as distrações. O primeiro é trabalhar a nossa paciência, o nosso foco, consumindo e focando em trabalhar em longos períodos de tempo em uma única coisa, e depois deixar para consumir conteúdos, mídias, etc. sempre no fim do dia. Começa o seu dia, dá o seu máximo, foca nas tarefas para depois focar nas distrações. O que a gente quer não é simplesmente evitar 100% das distrações, porque isso não existe. O que a gente quer de fato é ter o mínimo de distrações possíveis. Então, se a gente tiver um tempinho no dia para lidar com isso, vai ser muito melhor. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então a gente se fala logo mais e valeu!